Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos recomeçando o nosso Fórum Nacional de Arte Espírita, versão planetária dessa vez, né? Todo o planeta reunidos aqui através da internet, na nossa edição virtual. Sejam bem-vindos essa galera que está aí acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, e agora uma atividade com um tema especialíssimo. Mas antes de tudo, eu convido todo mundo a gente se reunir mentalmente para uma prece, para a gente mobilizar ainda mais as energias de sintonia com o mais alto nesse momento. Vamos juntos? Amigo Jesus, companheiro de todas as horas, inspira-nos no nosso esforço de nos tornarmos melhores a cada dia, sintonizarmos com as energias do mais alto, de entrarmos em contato com a transcendência de nós mesmos, e assim, através do estudo e da prática da arte, a gente potencializar o que temos de melhor. Inspira a todos nós que estamos reunidos nesse momento, nesse instante de reflexão, para que o nosso discurso, a nossa vibração seja enriquecida pelo amor que aprendemos contigo e com o estudo do Evangelho. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Olá, meus amigos, vamos juntos. Nós tivemos atividades durante o dia inteiro muito bacanas e temos agora um momento que é uma mesa redonda, né? Estamos aqui simulando uma mesa redonda com convidados especiais em torno do tema arte espírita, limitação ou transcendência? Esse é o tema. Para começar, eu queria começar com uma lembrança de Viana de Carvalho, que diz assim: o verdadeiro artista não espera o aplauso imediato, ele sabe que está trabalhando para o futuro e, por isso, confia no que faz. E para esta mesa redonda, a gente tem aí os nossos convidados especialíssimos. Eu queria tomar a liberdade aqui de apresentar Alberto Centurião. Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês. Consultor em comunicação pessoal, poeta, dramaturgo, ensinador, participa do movimento de arte espírita desde 1984, autor de vários livros, O Advogado de Deus, A Face da Empresa Cidadã, como um trabalho dele, profissional, e atualmente é secretário do Departamento de Arte da USE. Muito obrigado, Centurião, por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui. Dramaturgo, adaptou várias peças de teatro, de livros espíritas. Seja bem-vindo. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Temos também aqui Ney Wendel. Ney, aqueles que costumam participar conosco dos fóruns presenciais conhecem bem, e hoje ele veio estudar conosco aqui. Ney, como ele mesmo diz, é um baiano que mora no Canadá, professor da Faculdade de Artes da Universidade do Quebec, em Montreal, doutor em artes cênicas, mediador cultural e escritor na área de arte e educação, e o título mais importante, é um artista espírita. Ney, seja bem-vindo. Obrigado. E também completando a nossa mesa redonda, a Glaucio Cardoso, professor Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Estudantes da Verdade de Mesquita, na cidade do Rio de Janeiro, ou melhor, no estado do Rio de Janeiro, né? Diretor da Companhia Lemarte, Companhia de Teatro Espírita, editor do Garimpo. O Garimpo é um mensário de poesia e espiritualidade, doutorando em teoria literária e poeta. Seja bem-vindo, Glaucio. Obrigado, Ed. Uma boa tarde a todos. Nós vamos começar com um primeiro bloco, onde cada um dos nossos convidados vai ter um tempo aqui, vai apresentar as suas considerações sobre o tema, e depois nós vamos começar a conversar, a debater. As pessoas que estão nos acompanhando desde cedo aí no YouTube podem fazer as suas contribuições, fazerem perguntas se desejarem, tá bom? Fique à vontade. Glaucio, a palavra é sua. Obrigado, Ed. Saudações a todos que nos acompanham no 17º Fórum Nacional de Arte Espírita, em sua primeira edição virtual. É para mim um motivo de muita alegria participar dessa mesa redonda ao lado de pessoas
por quem eu nutro profunda e confessada admiração intelectual, que são os queridos Ney, Centurião e Edmundo, meus companheiros de arte, com quem eu aprendo constantemente nesse desafio que nos propomos, que é de produzir e pensar a arte à luz da filosofia espírita. E é por respeito a eles e à associação que nos congrega que eu sou levado a pedir licença para abordar o tema que nos foi proposto, com uma leve, mas para mim significativa alteração gramatical. Nossa fala inicial terá, de minha parte, o tema Arte Espírita, Limitações e Transcendências, com a crença de que quaisquer explicações a respeito do sentido dessa mudança se farão desnecessárias a princípio, pois é minha pretensão que sejam esclarecidas ao longo da exposição. Dito isto, lanço-me aqui ao desafio gigante de, em poucas palavras, apresentar minhas considerações a respeito do tema. Todo aquele que se proponha a praticar e ou estudar a arte espírita saberá de cor e salteado algumas das primeiras enunciações a respeito da mesma. Abre aspas, assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Fecha aspas, fonte Obras Póstumas. Essa frase é logo secundada pela analogia do tripé casulo, lagarta e borboleta, que, embora já por demais repetida, ainda consegue manter certo frescor. Será, inclusive, a partir do tripé arte pagã, arte cristã, arte espírita, enquanto conceitos, que nos será possível lançar luz sobre algumas das limitações que a arte espírita, enquanto realização, ainda apresenta. Limitações estas que são, a meu ver, tanto de caráter coletivo quanto de caráter individual. Do que tenho estudado e analisado no campo da arte espírita, concluo que as maiores limitações que a mesma apresenta são resultantes de equívocos cometidos por seus muitos praticantes, bem como por seus poucos estudiosos. Equívocos estes, frutos do muito de ingenuidade que ainda nos permeia enquanto artistas espíritas. Paradoxalmente ou não, é no seio dessas mesmas limitações que vejo os ensaios para que a arte espírita transcenda-as de formas ainda em casulo. Para começar, nos apegamos tanto à ideia de uma arte que complemente a arte cristã, que nos esquecemos que muitos dos aspectos fundadores desta eram nada mais, nada menos que imposições ideológicas da Igreja Católica, que visavam a manter a imaginação sob rédea curta, isto é, os artistas eram obrigados a manter determinada simbologia em suas obras para que estas se convertessem em objeto de devoção e não viessem a competir com o discurso litúrgico. Em sua obra O Controle do Imaginário, de 1984, o teórico Luiz Costa Lima elenca diversos exemplos de como a Igreja temia que o poético, aqui sinônimo de estético, poderia influenciar os homens a tal ponto que eles percebessem não precisar da intervenção sacerdotal para atingir o divino. De igual forma, há uma tendência nossa a menosprezar a chamada arte pagã, sem que, entretanto, se saiba exatamente o que se deve entender por paganismo. Basicamente, pagão é tudo aquilo que não faz parte da tradição católica, ou, dito de outra forma, tudo aquilo que foge ao cristianismo institucional. Neste sentido, a tradição pagã possui uma dimensão muito maior do que a tradição cristã, pois enquanto esta se resume à mitologia judaica e à influência dos evangelhos, aquela será formada por todas as demais culturas e civilizações fundadoras, da Grécia às Áfricas, do Egito aos escandinavos, um verdadeiro caldeirão cultural que passa pelos druidas e pelos povos ameríndios, sem esquecer os budistas e os brahmanes. Agora vejam a surpresa. A doutrina espírita se apresenta como uma filosofia capaz de dialogar com a universalidade
e embora se ligue fundamentalmente ao cristianismo não institucional, não cai na falácia de crer que as outras crenças e mitologias sejam algo a ser combatido ou submetido à sua ótica, que, ao contrário, as analisa de modo objetivo. Neste sentido, o espiritismo está muito mais próximo da tradição pagã do que daquilo que os interesses humanos e mundanos apresentaram e apresentam sob o rótulo de cristianismo. Graças a esse aspecto universal e universalizante do espiritismo, é que se tornou possível pensar no tripé arte pagã, arte cristã, arte espírita, pois que esta será herdeira da variedade da arte pagã, tanto quanto da especificidade da arte cristã, sem, no entanto, precisar estar sob as algemas que o catolicismo impôs aos artistas. Um risco constante com que nos deparamos enquanto artistas espíritas é a âncora homogeneizante que ainda persiste em alguns. Todo enunciado que se começa por construções do tipo a arte espírita é ou a arte espírita deve ser, está condenado ao equívoco antes mesmo de ser concluído. Como querer dar caráter homogêneo a algo que depende de individualidades para ser construído? Não se deve confundir um movimento estético praticado por uma coletividade com anulação da subjetividade de cada membro desta coletividade. Se fizermos isto, estamos a um passo de criar uma arte institucionalizada, burocrática e com pretensões de grandeza. Também é frequente um certo apego às tradições clássica e romântica das artes, o que se faz acompanhar de uma solene ignorância quanto aos impulsos e tendências da modernidade. Note-se que o problema está na palavra apego, o que não deve ser motivo para que fujamos ao diálogo com a história da arte. O diálogo com a tradição artística, que é algo que venho defendendo há mais de 10 anos, é fundamental para que o artista compreenda seu exato lugar dentro dessa tradição e assim seja capaz de colaborar com seu tijolinho na construção da grande obra de arte humana, expandindo seus horizontes e ampliando suas possibilidades expressivas. Já o apego a qualquer um dos inúmeros segmentos desta tradição levará à repetição do já visto, à criação de paradigmas que, em geral, possuem um sabor de passado, naquilo que ele tem de pior. Salvo algumas pouquíssimas exceções, não temos tido muito espaço na arte espírita para a linguagem moderna ou para o experimentalismo que a modernidade traz. Não faz muito tempo era impensável uma bateria ou uma guitarra elétrica na música espírita. No teatro, ainda são raros os casos de textos que fujam do convencionalismo cênico. Na literatura, em especial nos romances, e nem estamos falando dos romances mediúnicos, dificilmente vemos algo diferente do modelo que explica os conflitos da trama, quando esta existe, pela ótica da lei de causa e efeito aliada às reencarnações anteriores dos personagens. Acostumados excessivamente à mimesis platônica, mimesis que é a imitação da realidade e que foi largamente utilizada pelos mecanismos de controle do imaginário ao longo dos séculos, os espectadores ainda veem com relutância quando surgem artistas solo ou grupos que têm seus pés fincados na modernidade. Felizmente, tal estranheza não tem impedido o surgimento de ensaios neste sentido, como algumas que podemos citar mais adiante. Por fim, ao menos para este texto, gostaria de apontar uma confusão frequente em relação à arte espírita. É muito comum se dizer que a arte espírita tem como função a divulgação do espiritismo, quando, na verdade, este é o seu uso. Função é o porquê algo existe. Uso é o para que nos servimos do existente. A função da arte espírita não é a divulgação do espiritismo, pois, se assim fosse, esta arte se reduziria a mera peça publicitária, propaganda ou panfleto, como aqueles que jogamos fora logo após recebê-los. A arte espírita se aproxima dos conceitos de engajamento artístico, conforme são explicados por Theodor Adorno, ou seja, uma arte consciente dos efeitos que provoca, mas que não escorrega para o pedagógico.
Esta arte pode ser usada para divulgação doutrinária? Sim, evidentemente, pois assim que ela sai das mãos do artista, ela começa a pertencer ao mundo. Mas o impulso a que muitos artistas se lançam de tentar fazer uma arte que represente a filosofia espírita em sua inteireza, leva-os muitas vezes a excluir o aspecto fundamentalmente humano de uma obra. E aí, o controle do imaginário que temos citado desde o início volta a fazer seu estrago. Ao nos aproximarmos do final desta fala inicial, não poderia me furtar a mencionar os dois fatores que considero como os grandes saltos da arte espírita rumo à transcendência e que já podem ser observados. Primeiro, é o fato de que a arte espírita provoca uma ruptura radical com a lógica mercadológica da arte para obtenção de lucro. Isso poderemos discutir melhor mais adiante. E, em segundo lugar, o salto reside no fim da idealização do artista como um ser apartado da realidade. E aí nós estamos plenamente ligados à ideia moderna da arte. As limitações que a arte espírita ainda apresenta são fruto das limitações que nós mesmos apresentamos e não poderão ser vencidas, como querem alguns, por decisões institucionais, mas pela troca de ideias e pelo convívio entre artistas proporcionados pelas instituições que cumprem o seu papel de agregar esses artistas para essa troca saudável de ideias. Dessas limitações já têm surgido os primeiros passos, os esboços e os ensaios do grande e interminável salto transcendental que se iniciou com as primeiras manifestações da arte no espiritismo em épocas de Kardec e que prossegue ao longo da história. Fechei em 10 minutos. Muito bom, Glaucio, muito bacana essa síntese que você fez, ainda toda essa provocação da função da arte espírita, o seu uso, né? Quem tem desejar fazer pergunta para o Glaucio aí que estiver assistindo, fique à vontade, mas vamos continuar esse nosso primeiro bloco com Ney Wendel, meu caro amigo, doutor Ney, arte espírita, Ney, limitação ou transcendência? A palavra é sua. Pronto, é uma provocação inspiradora para a gente, né? E eu começo trazendo uma pequena história que me veio nesses 2 dias, pensando nesse momento de compartilhar com vocês essas provocações, essas reflexões. Imaginamos nós que meu nome é Benjamin, eu estou no plano espiritual, eu estou me preparando para reencarnar. Eu sou um artista, vivi como artista no início do século XX, trabalhei na área da música, vivi todas as minhas dificuldades como músico no início do século XX, mas me perdi muito com as drogas, com toda a loucura na área sexual, não consegui construir família e tive todos os problemas que alguns de nós conhecemos como artistas. O momento que eu retornei para o mundo espiritual, hoje eu estou me preparando para voltar a reencarnar. E aqui me trouxeram os conhecimentos espíritas. Eu não conhecia isso, né? Comecei a conhecer agora e tem até faculdade, né? E salas onde estou indo estudar os assuntos ligados à arte, né? E o espiritismo ligados completamente à arte e um termo novo que eu não conhecia, que era a arte espírita. E é isso que eu estou estudando. Estou estudando uma faculdade onde tem professores que explicam sobre arte espíritas nos diversos gêneros que tem, e estou me preparando para reencarnar como artista espírita, né? Eu quero produzir futuramente como na arte espírita na área da música. E estou participando hoje aqui com vocês do fórum, e estou muito feliz que eu estou vendo várias discussões, vários exemplos de músicos, várias palestras, vários momentos, estou aprendendo muito com vocês. Então eu, como um artista que viveu todas as dificuldades, que agora tem a oportunidade de retornar e aprender mais ainda, praticando a minha obra de arte com a música, desenvolvendo uma arte espírita com a música, estou muito feliz. Ao mesmo tempo, eu sinto muito medo. Medo de ficar perdido. Medo de não encontrar os companheiros que estão aqui comigo agora. Medo de me sentir completamente desamparado. Medo de perder os elos que eu tenho aqui, de pessoas que vão reencarnar comigo,
E essas pessoas podem se perder no mundo que a gente sabe que não é fácil quando a gente é artista, e o medo de viver todas essas dores de novo. E é por isso que é muito importante que eu tenha faróis acesos. E esses faróis são as casas espíritas onde eu poderei trabalhar. São pessoas que estão reencarnando comigo, que vai produzir produções variadas na internet, variadas nos vários campos da comunicação, e que eu poderei me guiar. Então, eu preciso da arte espírita no momento que eu vou reencarnar. Essa é a minha história. Então, eu queria começar esse diálogo pensando nesse personagem Benjamin. Eu fico realmente emocionado, porque a gente vive essas histórias diversas. Quando a gente está aqui agora encarnado, né? Eu, como Ney Wendel, encarnado, como artista espírita, e eu sei os perigos que eu vivi na minha encarnação, até chegar nesse momento que eu estou dialogando com vocês, os perigos de ter me perdido, e quanto foi importante esse farol, que é a arte espírita. Esse farol que está na Abrarte, esse farol que está no núcleo de artes, esse farol que está no grupo artístico, esses pequenos faróis que pôde me guiar. Né? Então, é muito importante, eu trago esse ponto da arte espírita na sua transcendência, não como limitação, mas realmente como uma transcendência, como um farol. E essa imagem de farol para aqueles que vão reencarnar. A gente tem vários, a gente fala de grandes espíritos que vão reencarnar, artistas maravilhosos, mas muitos desses são maravilhosos em suas obras, mas tem muitas dificuldades morais ainda. E é na arte espírita que ele vai desenvolver todos esses elementos morais que são necessários. Então, eu defendo a arte espírita como esse farol que a gente tem aqui, enquanto tem milhares de outros tipos de arte. E quando eu falo tipos de arte, a gente pode entrar na discussão, e aí o professor Glaucio pode entrar também depois na discussão, a gente fala de movimento artístico, né? Então, arte espírita, podemos considerar ainda como um movimento artístico. A gente não deu ainda tempo de construir um estilo artístico espírita, um estilo da arte espírita. A gente está tentando. Conceitos, noções, a gente está trazendo vários elementos, mas ainda é um movimento, ou seja, algo que está sendo visitado, revisitado, reformulado, reconstruído. O em definição, ainda não está claro, mas é preciso usar o termo como movimento, como algo que está vivo, dinâmico, principalmente porque é um estilo está ligado a uma religião, é um estilo que está trazendo dentro dele todos os elementos morais, intelectuais, filosóficos, religiosos, científicos do espiritismo. Então, é uma arte que está ligada a uma religião, né? É uma arte que está ligada a uma doutrina. E a gente está estudando isso, fazendo, ao mesmo tempo estudando e fazendo. É muito importante um outro elemento, que é a relação nossa enquanto espírita, enquanto artista espírita. Qual é a nossa missão? E a gente vai para a missão do espírita, quando a gente fala arte espírita. Está vinculado necessariamente à missão do espírita, né? Que não é somente a divulgação do espiritismo, mas vários outros elementos, como o Glaucio bem defendeu, né? O uso que a gente faz da arte. Então, pensamos nós, enquanto trabalhadores da arte espírita, quando a gente faz arte espírita, estamos fazendo como espírita, no seu processo do bem, de transformação, de equilíbrio, de harmonia. E isso que é muito importante para pensar o que é esta arte espírita no mundo. E eu finalizo o meu primeiro diálogo com vocês pensando na integração. Nós não podemos ficar separados dos outros tipos de artes, dos outros tipos de produções e gêneros, estilos artísticos que a gente tem. A gente tem que estar junto, dialogando, aprendendo conjuntamente com os outros, não se separando. É muito importante essa integração nossa, principalmente quando a gente pensa em produções originais, em produções que tragam arte contemporânea, dentro da arte espírita, a gente use os mecanismos tecnológicos, os mecanismos mais modernos para trazer a arte espírita e produzir a arte espírita. A gente não pode se separar disso. É uma integração com o mundo, mas essa integração ela é muito equilibrada, harmoniosa, porque nós estamos nos integrando enquanto trabalhadores da luz, trabalhadores do bem. É isso. Muito bacana, Ney. Bacana o Benjamin. Pode ser muitos de nós, né? Te emociona a mim também. Mas vamos continuar esse nosso primeiro bloco e com nosso convidado especialíssimo também, aqui como todos nós somos, né? Deixa eu só abrir seu microfone aqui. Centurião, Alberto okay. Centurião. Vamos lá, a arte espírita, né? Limitação ou transcendência, Centurião?
Pois é muito bom estar aqui com dois professores, porque assim eu posso falar mais da minha experiência do que da referência. Ok, eu não sei, eu tive a impressão que eu caí, é isso? Travou, mas continue do começo, que a gente estava pegando, eu só De volta. o começo ali. Agora tá bacana. Todo mundo caiu? Ah, Centurião está nos ouvindo, Centurião? Tecnologia, ela funciona... Aguardemos, não pois. funciona. Hello? Então... Pronto, ele está reinicializando. Estava dizendo que podia ficar à vontade para falar da experiência dele diante de ter os dois professores. Tá. Enquanto o Centurião retorna, eu queria voltar então ao Glaucio, lá depois a gente volta aqui com o Centurião, não tem problema. Glaucio, você falou para a gente dessa função e uso da arte espírita, eu queria que você falasse mais, por favor. É o tempo do Centurião reconectar ali, reinicializar o processo dele. Só um pouquinho, só um instantezinho, porque... Não voltou. Glaucio, função, uso da arte, como é essa história? Um pouquinho mais para a gente. Bom, é um tema que tem me ocupado há algum tempo, Ed, porque eu lembro quando eu li um livro fantástico intitulado A Necessidade da Arte, do Ernest Fischer. O Ney está ali balançando a cabeça, provavelmente ele já leu e releu esse livro algumas vezes. É um livro fascinante. E o Ernest Fischer faz um livro inteiro que pode ser resumido em uma única colocação. A arte é fundamentalmente inútil. E eu compro essa ideia. Porque a arte não serve para eu botar pão na minha mesa. A arte não serve para eu pagar a prestação da minha casa. Ela não tem função. Ela tem uso. Eu uso a arte para decorar a minha parede, eu uso a arte para relaxar. Mas quando a gente pensa que a arte tem uma função, você coloca essa função no seu emissor, no seu produtor. E se a gente pensa que a arte é livre expressão, pensar na arte como tendo uma função se torna um contrassenso. Então eu comecei a locubrar, principalmente com base na poesia, que a função de divulgar o espiritismo não é da arte. Sim. Não é do artista. Ou melhor dizendo, é do artista, mas não da arte que ele produz. Esses são os usos que nós damos. É como se a arte pudesse ser uma ferramenta. Mas é a mesma coisa. Eu gosto muito da expressão do martelo, né? O martelo você fabrica para uma função, bater. É para isso que se faz um martelo. Se você vai bater um prego na parede ou um prego na mão de um inocente na cruz, a escolha é sua. A culpa não é do martelo. Sim. Entende? Então, falando basicamente, que eu vi que o Centurião já voltou, o que eu vejo na diferença entre uso e função é essa. O artista produz a arte por uma necessidade expressiva. Vão usar essa arte para o que eles bem entenderem. Mas quando o artista quer produzir para atender a um uso, ele diminui a arte. E aí eu já vou deixar, a gente vai passar aqui o Centurião, já vou deixar para você pensar, será que o Espiritismo limita essa nossa ação? Para agora não, depois. Centurião, a palavra é sua. Nos ouve? Ainda não. Ainda não. Não sei o que aconteceu. Alô, alô. Eu estava falando... Agora acho que voltamos. LR1, LR2, LR3. Você nos ouve, Centurião? El mundo de Buenos Aires, chiquitita, pero cumpridora. Sim, ouço. E você me ouve? Ouvimos sim, a palavra é sua. Ok, eu não sei onde eu estava mais, eu não sei você se eu havia caí, dito... todos caímos, eu não sei o que aconteceu. Não, foi só com você. Você havia dito que ficava à vontade de poder contar a sua experiência, porque tinha aqui dois professores. Fique à vontade. Muito bom, porque
Dois professores. Cláudio trouxe um relato intelectual muito circunstanciado, uma visão racional da arte, né? Da arte espírita e do contexto. O Ney trouxe uma fala mais emocionada e foca mais na pessoa do artista. Então, eu quero falar primeiro dessa questão que eu acho que, para mim, é fundamental para ser considerada, é que existem duas figuras no centro dessa conversa. Uma é a arte, outra é o artista. Uma é o sujeito, que é o responsável pela obra. Eu tenho um par de poemas que dialogam entre si, que talvez ajudem a gente a pensar sobre isso. Um é sobre a arte. A velha senhora. A arte, esta velha senhora, sempre moça e ainda menina, tem critérios indefiníveis para selecionar lugares e companhias. Frequenta ambientes inesperados, anda com gente que julgamos indigna, não atende a convites, visita sem mandar aviso e vai embora sem se despedir. Duas pessoas podem estar juntas e só uma receber sua visita, ou em uma multidão, a cada qual falar com atenção particular. Visita a todos, e aos que a veem toca com um perfume inesquecível, mas a alguns de sua predileção, ela dá seu braço para a caminhada. E os seus amigos, os artistas. Um artista é fruto vivo da terra, brota do chão feito um roçado de arroz ou de feijão. Emerge do solo da sociedade e da raça, rosa florindo espinhos, espinhos formando um peixe, peixes formando um signo de liberdade e beleza. Um artista é uma árvore. Quanto mais alto se eleva, mais fundo faz seu mergulho. E se o artista se fina, seu tronco não se elimina, produz madeira de lei. Então, é preciso lembrar que a pessoa do artista está no cerne do processo da criação, da produção e da renovação da arte. Arte é linguagem. Quem fala a linguagem, quem utiliza a linguagem, é o artista. Então, quando a gente fala de arte espírita, limitação ou transcendência, a pergunta é: para quem? Para quem a arte espírita é uma limitação e para quem a arte espírita é uma transcendência? Então, quando a gente fala de arte espírita, às vezes isso pode induzir uma leitura equivocada, como o Glaucio alertou, de a gente se referir ao que tem sido chamado por aí de arte com temática espírita. E então, quando você pensa no artista espírita ou no espírita artista, aí você começa a ter uma outra percepção de como a arte, agindo no artista, vai ter um efeito transformador sobre a arte que esse artista produz. E me parece que quando Kardec fala de arte espírita, é a isso que ele está. Kardec fala de que maravilhosas possibilidades para o artista o conhecimento espírita pode descortinar. E como isso vai ser transformador, de modo a transformar linguagem, gerar possibilidades novas de conteúdo, etc. Eu pretendia falar sobre a minha experiência, porque eu, artista, que não era espírita, eu já era profissional de teatro há 15 anos, quando eu me tornei espírita, porque eu fui trabalhar numa peça que o elenco era um antro de espíritas, e aí eu acabei, minha esposa Ione e eu estávamos no elenco,
acabamos sendo influenciados por essa convivência e nos bandeamos para o espiritismo. Eu não tinha religião, eu tinha deixado de ser católico aos 18 anos, estava com meus 25, 26 anos, há 7 anos sem religião, e estava muito bem, obrigado. Cristão, sem nenhuma prática religiosa, sem nenhum vínculo doutrinário. A liberdade sempre foi o valor mais caro para mim, mais importante de todos. E a liberdade de criar. Para mim, linguagem era muito importante, e ainda é, e sempre foi. Então, eu escrevo poesia desde criança e perpassei todas as linguagens poéticas. Em teatro, eu era um formalista, eu era um cara muito focado na linguagem cênica, mais do que qualquer outra coisa, mais do que conteúdo. Aí, quando a gente teve esse contato com a doutrina espírita e a possibilidade de nos tornarmos espíritas, e a Ione já convencida e eu resistente, e a gente discutia em casa, e eu dizia, nós somos artistas, religião vai se tornar uma limitação para a nossa criatividade. Esse negócio de a gente se vincular a uma prática religiosa, a uma doutrina, isso vai trazer limitações. O artista precisa ser livre para tratar de todo e qualquer assunto, para usar toda e qualquer linguagem. E eu levei alguns meses nesse dilema até que eu me assumi como espírita e realmente isso me trouxe limitações. Estou falando da minha experiência. Por quê? Porque eu precisei deixar de fazer uma série de coisas em teatro que, como espírita, eu já não me permitia mais. Não que a doutrina me proibisse, a doutrina me permite tudo. Mas o conhecimento espírita e a necessidade de ser coerente com ele já não me permitia mais, por exemplo, utilizar a violência excessiva numa linguagem, que era uma coisa que eu particularmente gostava muito no meu trabalho. E então, por esse aspecto, assim, toda vez que você vai por uma estrada e aí você decide, você chega numa encruzilhada e você escolhe seguir por um caminho, isso implica em você renunciar ao outro caminho. Você não pode seguir duas estradas, você precisa escolher uma delas. Então, toda escolha para ter alguma coisa implica em abrir mão de alguma coisa. Então, da mesma forma que se eu tivesse optado por não ser espírita, eu teria aberto mão de toda uma possibilidade de linguagem que eu vinha desenvolver por conta do conhecimento espírita. Então, limitação é uma palavra que pode ser mal interpretada, mas ela traz limitações na medida em que me estabelece limites, sim. Mas limites que são estabelecidos por meu próprio critério, por meus próprios valores, à luz da minha necessidade de coerência com esse conhecimento que, para mim, faz todo sentido. Por outro lado, me abriu possibilidades. O conhecimento espírita, aquilo que o Kardec falou, me trouxe caminhos novos. Então, eu tive que jogar fora uma maleta de ferramentas, mas eu adquiri uma maleta de ferramentas nova. É isso. Fantástico, meus amigos. O Centurião traz para a gente uma deixa importantíssima, porque acho que está no cerne dessa questão do tema central. Foi até um comentário que alguém fez no YouTube, uma pergunta, né? Será que o espiritismo, nessa definição arte espírita, né? Será que o espiritismo não limita a nossa ação como artista? O Centurião trouxe a experiência dele, mas eu queria ouvir o Glaucio e o Ney nessa sequência. Será que o espiritismo, o ser espírita, não limita a arte, né? Acho que só tem que abrir o microfone de vocês aí. Fique à vontade, Glaucio e Ney. Isso. Como eu abri o microfone antes do Ney, eu falo primeiro.
eu acho que o espiritismo não limita a nossa ação da arte. Quem limita são os espíritas. O espiritismo, como bem disse agora, cheguei a anotar aqui a fala do Centurião, o espiritismo nos dá ferramentas para atingir o aspecto transcendente. A limitação está na nossa maneira de usar essas ferramentas. Está na nossa forma, muitas vezes, ingênua, medrosa, de usar essas ferramentas. O espírita, muitas vezes, passa por um problema porque ele não ousa. Ele se sente tão confortável naquela caminha quentinha que ele arrumou e ele não ousa fazer algo diferente. Então, eu diria isso, que o espiritismo não nos limita. Muito pelo contrário, ele nos abre um leque de possibilidades expressivas inimaginável antes do seu advento. Mas nós, muitas vezes, ainda preferimos nos apegar aos nossos usos desse ferramental, e aí a gente vai se limitando. Trazendo essa ideia de limite, trazendo um sentido da palavra limite, quando nós escolhemos assumir o ser artista espírita, sim, a gente começa a ter alguns limites. O limite vem pelas responsabilidades. Não é tudo que eu posso fazer mais, não é toda a liberdade que talvez eu tinha antes de conhecer o espiritismo, de todas as possibilidades de expressões artísticas que eu poderia fazer antes, mas com o espiritismo agora, existe um limite da minha responsabilidade, ou seja, eu sei que eu estou gerando, eu estou causando alguma coisa positiva ou negativa no mundo, fazendo bem ou mal às pessoas, e isso tem uma responsabilidade moral com a humanidade. Então, uma obra de arte, ela traz uma responsabilidade social, humana, política, ela traz uma responsabilidade espiritual, seja qual for o gênero artístico que a gente traz. E quando eu falei no início sobre essa ideia de gêneros, a gente tem uma pluralidade, é verdade, uma pluralidade de gêneros, mas estilo, a gente não sabe ainda qual é o estilo da arte espírita, a gente está como movimento, ou seja, é uma dinâmica, né, construída, mas uma coisa é certa, limitações, elas existem quando a gente pensa naquilo que a gente pode fazer diante do que o mundo necessita para a sua evolução espiritual. Porque eu, enquanto artista espírita, eu não posso sair fazendo mal para as pessoas. Isso não estou agindo como espírita. Eu não estou agindo como cristão. Eu tenho que trazer os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Cristo para o mundo. Então, eu, como cristão, eu devo agir e ter um limite como cristão, é fazer o bem. Eu tenho eu tenho essa liberdade aí dentro, mas o mal já não me pertence. Agora, Ney, diga. Assim, eu gostaria de comentar, porque eu achei a resposta do Ney tão bacana que me fez Fique pensar, à vontade. Cara, eu estou errado. Mas como eu sou um cultor das palavras, e eu sei que a palavra limite muitas vezes não nos soa bem, talvez a responsabilidade nos traga medida. Sim. Temperança. Sim. Que eu acho que, pelo menos assim, eu acho que são palavras mais positivas para a maioria das pessoas do que a palavra limitação, né? Limitação tem essa noção de aprisionamento, de algo que vem de fora para dentro. A medida já é esse responsabilidade. Não sei, eu acho que eu posso estar viajando. Não, estou de acordo. A medida, com certeza, a medida das coisas, né? Verdade. Tudo são escolhas. A história da sua vida pode ser contada de duas maneiras: pelas coisas que você fez e pelas coisas que você deixou de fazer. Quando você escolhe fazer uma coisa, você escolhe não fazer outras coisas. Então, tudo são limitações e tudo são possibilidades nesta vida. Quando eu optei pela monogamia, por exemplo, e depois pelo casamento, isso foi uma escolha. Foi uma limitação? Foi. Mas eliminou possibilidades, criou uma nova possibilidade que dura 45 anos e vai muito bem, obrigado. Diga, Ney.
Não, e é muito importante quando a gente fala escolha... Então, desculpa, Marco, Centurião, diga. Tem um delay ali com o eu vou, Centurião. eu vou continuar. Não, tudo bem. Eu vou continuar. Quando a gente fala escolha, e aí, né, essa coisa que Glaucio falou da medida, realmente a gente precisa de uma palavra-chave nisso tudo, que é o discernimento. Então, esse discernimento daquilo que é bom para mim e daquilo que gera um bem-estar para mim, um bem-estar para a humanidade. Essa aprendizagem sobre o discernimento vem, claro, com o desenvolvimento de uma consciência, uma autoconsciência, consciência do que eu sou, do que eu devo fazer, do que eu sei, da minha história de vida, histórias de vidas também no plural, mas para chegar numa consciência, para chegar nesse discernimento e aí efetivar uma escolha. Então, é chave pensar no discernimento. Muito bom, gente. Quero aproveitar uma pergunta que foi oferecida aqui pela turma que está assistindo no YouTube. E o discernimento, ele é determinado por valores e por conhecimento. Isso. Com certeza. O Centurião está com um delay. Show, a gente vai se achando aqui. A gente está entrando já num novo bloco, já na nossa conversa aqui com as perguntas do YouTube. E eu quero aproveitar aí que nós ultrapassamos as 200 da última vez que a produção aqui, o Anjo da Guarda, me informou de pessoas assistindo. Quem está assistindo, quem está nos conhecendo agora, o canal da Abrarte, a gente pede, assine o canal, isso ajuda a gente a fortalecer a divulgação do espiritismo, né, e da arte espírita, com o fortalecimento do canal. Dentro do canal tem vários vídeos de estudos, os interessados em se debruçar sobre isso. E eu quero trazer para vocês uma pergunta que foi feita. Ela foi direcionada ao Ney, mas eu vou deixar aberto para o Ney responder e depois, se vocês quiserem participar, aquilo que a gente combinou e ensaiou antes. Pode falar à vontade e se divertir aqui. Ney, será que a arte espírita precisa definir um gênero, um estilo, como você colocou? Não precisa definir um tipo de estética específica? Talvez a sua principal característica seja exatamente a pluralidade. Uhum. Hoje, isso é uma ideia que não somente está na arte espírita, a ideia de pluralidade, a ideia de multi, a ideia de trans, a ideia de inter. Isso está na arte atual, né, na arte contemporânea, essa ideia da mistura, essa ideia do hibridismo, né, das trocas entre as artes, da integração das artes. Então, a arte espírita está dentro disso tudo. Ela não tem como separar-se do movimento artístico dos outros estilos artísticos, né? Então, com certeza, é a pluralidade. Quando eu falo gêneros, os gêneros são plurais, né? A gente tem a dança, o teatro, a música, as artes visuais, o circo, a poesia, a literatura, ou seja, tem várias, e vai se criando essas misturas. E hoje em dia a gente está caminhando para as performances, as ideias transculturais, que a gente não sabe onde a gente vai chegar nessas transtecnologias. Ou seja, isso tudo, a arte espírita, ela tem que dialogar, ela não pode se separar, ela não pode fincar o seu olhar na arte, no religiosismo já ultrapassado. Isso não, porque ela tem que dialogar com o público, e a gente fala de público agora, que é muito importante. A gente fala do artista, mas a gente tem que falar do público. A gente está dialogando com públicos, né, no sentido plural. Mas estilo, eu não sei se a gente é plural, eu não sei ainda, a gente não tem como definir o estilo da arte espírita, porque ele ainda é diverso. Então eu posso dizer que ele é específico, mas alguém pode chegar e dizer, não, ele é plural. Então, mas os dois são válidos ainda, porque não tem uma definição, porque a gente está dentro ainda. Só é importante, eu acho que nesse sentido, é experimentar, deixar se experimentar, que eu acho que é importante para o artista espírita experimentar talvez essas ideias, esses hibridismos aí. E sem contar que o Ney falou uma palavra-chave, tempo. A gente está imerso nesse momento de fala. Então, a gente não tem como ter uma noção exata de qual é a característica da arte espírita hoje. É impossível para nós que estamos aqui praticando, estudando, termos essa noção de uma forma exata. A gente ainda pena por não conhecer as origens da arte espírita como deveríamos. Por quê? Porque, de um lado, você não teve um grande trabalho de manutenção da memória. Do outro, você teve ali um longo período em que a arte espírita era meio que banida das casas espíritas, muitas vezes tolerada em algumas.
né? E aí você perde a conexão com o passado. Se a gente for parar para analisar, da metade dos anos 80 para cá, a gente começou a ter que reinventar tudo isso. E aí a gente perdeu a conexão com Leopoldo Machado, Leopoldo Cirne, Terezinha Radetic de Oliveira, que estava produzindo até há pouco tempo, antes de desencarnar. A gente perdeu essa conexão, houve essa ruptura, e a gente quer entender hoje o que a gente está começando há pouco mais de 30 anos. A gente está retomando isso há pouco mais de 30 anos. Então, aí a gente acaba, muitas vezes, perdendo um tempo precioso tentando definir, homogeneizar... E esse é o trabalho dos críticos. Diga, Centurião. Esse é o trabalho dos críticos. O trabalho de identificação de uma escola, de definição de um contexto, de dar um nome para esse contexto, na verdade, é o trabalho dos críticos, não é o trabalho dos artistas. E esse é um trabalho que vai ser feito a posteriori. Não há ainda um conjunto de obra suficiente em volume, em massa crítica, para sermos ainda no começo da coisa. Nós estamos com um conjunto de obra ainda muito pequeno. A gente é pioneiro de alguma coisa que vai ganhar sofisticação formal, necessidade estética, e virá uma geração de críticos que vai se debruçar sobre tudo isso e vai dizer, olha, esse conjunto aqui deu origem a uma coisa que podemos chamar de arte espírita. Como o Ney falou há pouco, por enquanto, a gente ainda não é uma escola, a gente é um movimento. É um movimento autodenominado, ciente que nos nova escola. Os gregos não sabiam que estavam fazendo arte pagã, certo? Esse nome foi posto depois lá pelos católicos. E os católicos também não sabiam. De repente, se percebeu um conjunto de obra e se concluiu, olha, existe uma arte cristã. Então, por enquanto, nós somos dadaístas dizendo, estamos fazendo arte dadá, mas isso ainda não tem, né? Só mais tarde que se chegou lá e, olha, existe uma arte dadaísta, né? Mais ou menos por aí. Quando a gente tem no nosso tema central a questão da transcendência, né? E transcender, até pela palavra, né? Ela está ligada ao ascender, né? Ao você ir além, né? E a arte tem essa força naturalmente provocativa, né? Revolucionária no sentido de mudar estruturas e no nosso caso, quando a gente traz o adjetivo espírita, estamos falando até das nossas estruturas morais, né? Aí eu quero fazer uma pergunta, deixar aberta para quem quiser à vontade responder. O nosso modelo é Jesus. O olhar espírita de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o papel do Evangelho nessa discussão sobre a arte espírita e sua transcendentalidade ou não? Pois é. Eu tenho olhado para a minha produção e percebo o seguinte, afora as peças de teatro que são de temática espírita mesmo, ou adaptações de romances mediúnicos, mas especialmente na minha produção poética, eu percebo que muito pouco da minha produção poética pode ser
rotulado como espírita, porque, na verdade, ele se dirige a um universo um pouco mais abrangente, embora totalmente coerente com. Exemplo, o meu poema Antes de Criar, que virou música pelos meus parceiros Ana Lívia, meus amigos lá de Franca, se no princípio havia o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, então é o verbo amar. Aqui é a primeira epístola de João, né? Provado está que Deus amou antes de criar. Portanto, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprende a lição do amor antes de criar. Então, não é doutrinário. Foi uma música amplamente aceita dentro do movimento espírita. Todos nós, assim, já ouvimos essa música em eventos espíritas, tudo. Ela é uma música do repertório espírita. Eu considero uma música espírita porque é uma música que é a expressão do meu modo de ser espírita. Mas ela é uma música cristã, ampla, ela poderia ser cantada em qualquer igreja cristã. Então, essa questão, quer dizer, o que é realmente... Será que eu tenho que ser fundado nos 5 princípios para ser espírita? E se eu fizer menção a um dos princípios, será que eu estou sendo espírita? Uma vez tive essa discussão com o Nazareno Tourinho, no FECEF, e ele falou: a arte espírita é a que expressa um dos 5 princípios da doutrina espírita. Eu falei, então, Alien é um filme espírita, porque, afinal de contas, fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Tem um elemento que você traz... Então, nem tudo é o que parece. Tem um elemento que você traz que é uma orientação que eu venho recebendo, né, tem alguns anos, do retorno, e aí você fala a palavra amor, né, e eu trago esses ensinamentos básicos de Jesus, a esse retorno nosso, enquanto artistas, ao Evangelho, esse retorno ao Mestre. E esse sentido vem sendo elaborado dentro de mim como artista, como servidor. Então, assim, onde você está hoje, o que você está fazendo hoje, o que você tem hoje como ferramentas, como instrumentos, como recursos financeiros, como recursos materiais, tudo isso é porque você está servindo ao Mestre. Então, eu, como servidor do Mestre, enquanto artista espírita, eu devo trazer todos os ensinamentos do Mestre naquilo que eu estou fazendo. E aí entra uma base, que são esses valores, que Centurião já trouxe antes também. Esses valores que são fundamentais, esses valores que a gente pode trazer como valores humanos, valores espíritas, valores morais, que a gente pode influenciar com certeza uma sociedade. A gente não vai mudar as artes, porque as artes, elas são expressões e construções, elaborações do ser humano, mas a gente vai ajudar os outros seres humanos a se transformar, e com certeza vai ser uma transformação das artes no futuro. Mas esse conceito que a gente usa de arte espírita, ele carrega valores, e são valores cristãos, valores do Mestre. Quando a gente fala arte espírita, tem valores do Mestre ali dentro, valores do Evangelho que estão presentes naquela produção, mas presentes não somente na produção, mas no fazedor. Ou seja, aquele que constrói, ele traz os valores, porque eu posso fazer uma música que emociona milhares, trazendo um conteúdo humano, mas em mim eu sou extremamente ainda em processo autodestruidor. Eu estou prestes a me suicidar, mas eu fiz uma grande obra. Ou seja, esse desequilíbrio entre o artista e a obra, ele tem que se harmonizar. Essa harmonia quem traz é Jesus para a gente. Essa harmonia entre obra e fazedor, obra, artista, produtor. E eu acho que existe também uma questão, às vezes a gente tem uma tendência a querer segmentar as coisas, né? Eu lembro quando eu estava na entrevista para o doutorado, e o meu tema o meu tema de doutorado é poesia religiosa no Brasil, e uma das pessoas da banca fez a seguinte pergunta:
Até onde vai em você o teórico e o religioso? E eu falei, a pergunta não faz sentido. Porque eu não consigo separar as duas coisas. A ética, como teórico, para mim, está intimamente associada a uma ética religiosa ou filosófica. Então, eu me recusei a responder a pergunta, porque eu disse, essa pergunta não faz sentido. Porque quer dizer que na minha cabeça eu tenho que ter caixinhas. Ou é raiz? O evangelho faz parte da gente. Oi? Amendoim é vagem ou é raiz? Ixi. Pois é. Então, eu achei muito curiosa a pergunta, como se eu pudesse separar as coisas. O evangelho que eu tento seguir, ele tem que ser, ele é uma coisa que está intrínseca a mim. Da mesma maneira que muitas vezes me ocorre de ouvir colegas espíritas dizendo que a minha poesia é mundana demais, só que quando eu vou para os saraus fora do meio espírita, todo mundo diz, a sua poesia é religiosa demais. Bom, ótimo. Eu acho que eu consegui desagradar a ambos, mas estou sendo honesto com aquilo que eu creio. Né? Vamos lá. Diga, Ney. Ed, eu estava refletindo uma coisa que anterior, na pergunta anterior, que eu fiquei refletindo aqui, fiz as anotações, quando Santurião estava trazendo, o Glaucio também falou um pouco dessa ideia, nessa história do futuro, né? Futuro, novas gerações, essas duas expressões aí. A gente, sim, os críticos, eles explicarão depois o que estamos fazendo, mas agora é um alerta para todos nós, enquanto espíritas que estamos trabalhando na arte, a gente tem que ter as pessoas que estão contando essa história, ou seja, as pessoas que estão trazendo essa memória, seja por diversos meios que a gente pode ter para construir, elaborar essa história do que está acontecendo agora, porque isso é um lado da reflexão. O outro são aqueles que estão fazendo, experimentando, produzindo, articulando, ou seja, os fazedores mesmo. E tem os formadores, né? Aqueles que estão pegando todos os elementos daqueles que estão trazendo na história, refletindo, aqueles que estão fazendo, né, construindo as obras de arte, e ele está formando. Então, essas três têm que estar o tempo todo agora, juntos, né? Para que a gente consiga manter uma reflexão, um fazer, uma apreciação com o público, né? Tudo isso ao mesmo tempo. É claro que a gente vai depois, vão explicar melhor, mas a gente tem uma responsabilidade com essa memória nossa do que está acontecendo agora, e alguns de nós temos que escrever sobre isso. Isso é fundamental, porque senão alguém vai contar a história de forma diferente. E também, para aqueles que vão reencarnar, é muito importante chegar aqui já com os caminhos explicados, porque ele já vai chegar para um próximo passo, porque senão ele vai ter que retornar um passo anterior. Não, ele já está pronto para o próximo passo. A gente que está aqui, a gente tem que deixar as bases para o próximo passo. São amigos, são irmãos. Imaginar que, gente, a gente está aqui encarnado agora, irmãos nossos que estão reencarnando depois, são irmãos mesmo, assim, que a gente ama de coração, demais, mas que não reencarnaram junto com a gente, decidiram que a gente ia reencarnar primeiro e depois eles viessem. É uma lógica, né, de uma sequência. A gente trouxe aí o Evangelho para a conversa. Eu queria trazer um outro elemento muito importante, mas a partir de uma pergunta que foi oferecida lá no YouTube. Olha, gente, a gente já pede desculpas a quem está participando, são mais de 250 pessoas participando nesse momento, reunindo as mídias sociais que estão assistindo, que estão retransmitindo, tem muita coisa chegando, a gente vai selecionando algumas de acordo com o caminho da conversa, que não dá para a gente colocarmos todas, né? Mas tem um aspecto que eu quero trazer para essa conversa, que é a questão da nossa capacitação, mas é mais que isso. É um outro elemento que está na nossa prática artística também, que é o espiritual, né? O plano espiritual dentro disso. E aí um companheiro colocou para a gente lá, não deveríamos nos capacitar no sentido de que existe uma conexão com um plano maior? Onde entra a formação do médium? Deixo livre para vocês aí. Disso já sabiam os gregos, que falavam das musas e da inspiração, né? Todo artista é inspirado. Aliás, todo profissional na sua atividade vai ser inspirado. Então, a gente precisa aprender a lidar com a inspiração. Claro, o nosso conhecimento espírita, a prática da mediunidade vai facilitar muito todo esse processo. Claro que todo processo criativo
ele vai ser, de algum modo, colaborativo com a espiritualidade. Mas isso não significa que todo trabalho artístico seja mediúnico. Existem os trabalhos mediúnicos e existem os trabalhos autorais. Eu sou psicógrafo, tenho trabalhos psicografados e eu tenho meu trabalho autoral. Os espíritos me ajudam no trabalho autoral? Ajudam. Dão ideias, sugestões, mas o texto é meu. A forma é minha. O projeto é meu. Na psicografia, o projeto é deles, o texto é deles. Então, são autores diferentes, mas claro que existe uma colaboração e claro que o conhecimento espírita sobre mediunidade, a prática da mediunidade, vai contribuir muito positivamente nesse processo. É interessante essa reflexão sobre o meu, né? Eu sempre ouvia Moacir Camargo falando: nós vamos apresentar essa música, nós estamos aqui. Era sozinho ele no palco, e eu ficava me perguntando que nós são esses. É ele e o violão azul. É ele e o violão azul. Então, eu aprendi com o Moacir esse nós, claro que eu ainda não internalizei, eu falo eu ainda, né? Mas é uma coisa que eu venho recebendo como inspiração. Sim, a gente o tempo todo está em colaboração com o plano espiritual e tem equipes, né, que trabalham conosco em diversos tipos de trabalho. O nosso nome que a gente usa aqui, né, o meu nome nesse caso, eu tenho um apego, claro, a ele, eu respeito, eu cuido dele porque ele tem que representar algo que seja positivo para a humanidade, para o momento que eu, né, desencarnar, não estiver mais aqui no plano físico, esse nome seja representativo de algo muito positivo, algo do bem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido que esse aquilo que eu sou autoral, ele traz todo um trabalho de uma equipe. É isso que você fala, Centurião, é um trabalho de uma equipe. E eu estou construindo agora um desapego a toda essa obra, ela não é minha, é do Cristo. Toda essa obra, ela é de uma equipe de trabalho. Em alguns casos, por exemplo, livros que eu faço sobre educação, é de uma equipe que trabalha na área de educação e que trabalha comigo nesse material, no qual, é claro, tem uma autoria no momento final das palavras e tudo mais, mas toda uma inspiração e eu respeito. É claro que eu coloco meu nome, mas seria através, eu não posso colocar isso no livro, seria através de Neil Wendel, por Neil Wendel, ou seja, mas tem uma coisa que eu sei lá dentro, que é um trabalho de uma equipe, e eu agradeço muito, é uma gratidão que a gente tem que ter como artista espírita, de sempre agradecer aqueles que estão conosco, porque o nosso nome, ele representa um coletivo, muitas vezes. Não sei se... Curiosamente, eu não sinto tanto essa influência espiritual quando eu estou produzindo arte, mas quando eu estou produzindo textos teóricos, sim. Eu não sou, ao contrário do Ney e do Centurião, eu não sou médium no sentido mais popularesco da palavra, né? Eu não tenho, eu não sinto a presença dos espíritos, mas quando eu estou produzindo textos na área de teoria, principalmente quando elas vão ter um certo impacto em nível da filosofia, da ética, aí tem várias vezes em que soluções teóricas surgem, e eu sei que elas não surgiram naturalmente do meu raciocínio. O próprio texto que eu li hoje na abertura, ele é até maior, eu cortei algumas partes para caber nos 10 minutos. Alguns elementos dele, por exemplo, surgiram enquanto eu estava escrevendo, quando eu estava passando a limpo, sem que eu tivesse programado. E aí eu penso, isso aqui eu tenho convicção de que eu não cheguei a essa ideia sozinho. Né? Mas é curioso, é importante a gente estar aberto a isso e entender isso que os colegas falaram. Nós estamos o tempo todo em comunicação com as forças com as quais nos afinizamos. Se a gente vai chamar de espírito, musa, midi-chlorian, não interessa, a gente está em contato com elas. Eu já me questionei muito isso, principalmente porque psicógrafo, autor de obras espíritas sem interesse financeiro,
E, de repente, eu também, autor de teatro profissional, escrevendo peças para o público corporativo. E aí eu percebi a presença dos espíritos ali, me ajudando, me inspirando, dando ideias, e eu fui ter pensamento, espera lá, eu posso ganhar dinheiro com isso? Como é que é e tal? E aí eu percebi o seguinte, que a gente não chega na consulta médica e fala assim, doutor, essa consulta sem inspiração, por favor, porque essa eu estou pagando, tá? Essa não é do SUS. Professor, o senhor é remunerado por suas aulas, então, por favor, as suas aulas sem inspiração. Os espíritos ajudam. Agora, eu consegui chegar num entendimento do que é a diferença. Analisando as obras mediúnicas, os psicografados, poesia psicografada, por exemplo, o que eu percebi? Os poetas mortos, ou mais que vivos, eles escrevem do jeito que eles escreviam. Porque a obra mediúnica, ela tem por finalidade dar testemunho da sobrevivência e da comunicabilidade, basicamente, além de trazer conteúdo. Então, onde é que a arte se renova? Quem é que faz a renovação de linguagem? Quem é que cria as novas formas? Os espíritos não fazem isso. Quem faz isso é o sujeito encarnado. Então, o sujeito que leva a linguagem adiante, o sujeito que faz a nova forma, a nova linguagem, esse é o artista encarnado. Esse é o trabalho que eu chamo de autoral. Legal. A renovação de linguagem. A gente passou aqui pela pluralidade das existências com o Alien, né? Ou melhor, a pluralidade dos mundos habitados com o Alien. Passamos aqui com a comunicabilidade dos espíritos. Vamos trazer a reencarnação para essa conversa, a partir de uma pergunta do livro do YouTube, bem simples e direta. Por que será que renascemos artistas no ambiente espírita? Eu posso dizer, assim, na verdade, não quer dizer que o artista que nesse momento está se preparando como um artista espírita, eu repito, no mundo espiritual, antes de reencarnar, os artistas estudam arte espírita, tem estruturas formativas, faculdades, estruturas de escolas, preparações para cada área que a gente tem na teatro, dança e todas as áreas artísticas, ou seja, eles estão sendo preparados. Eu nasci no ambiente espírita ou não espírita, claro que no ambiente espírita vai facilitar muito o meu caminho, vai facilitar meu desenvolvimento, mas se o espírito nasce num ambiente que não seja espírita, não quer dizer que ele não vai encontrar o espiritismo por outras vias, porque muitas vezes a gente independe da nossa família para ser espírita, né? Quantos de nós artistas temos famílias que não são espíritas, mas nós chegamos ao espiritismo, né? Nós conseguimos chegar ao espiritismo. O importante é ter, como eu falei no início, faróis. Mesmo que o espírito não nasça na família espírita, ele tem que ter faróis. Os faróis que eu falo são todos os tipos de grupos artísticos, eventos na internet, todos os eventos que a gente tem no movimento artístico espírita, isso tudo são faróis, isso tem que ter. Porque se ele nasce em qual seja a família, ele vai precisar de um farol, ele vai precisar, é ali que eu vou encontrar, é livro que ele vai encontrar na biblioteca, é um professor que vai falar para ele na universidade, é um material é um vídeo que ele vai assistir no YouTube. Então, ou seja, são esses pequenos faróis que vai acender nele a responsabilidade da reencarnação, né? Mas a família espírita, é claro, pode facilitar e pode algumas vezes dificultar, porque depende do entendimento da família sobre arte. Então tem que ter uma abertura para as artes. É por isso que a gente tem que educar nosso público, públicos em geral, a ter um respeito, a ter um interesse, a desenvolver a arte desde a infância, desde bebê na criança, né? Contatos com literatura desde bebê, contatos com as obras de arte, com a música, com a dança desde bebê. Isso não importa qual seja a nossa religião, isso é uma coisa humana, é do ser humano quando reencarna aqui, ele tem direito de entrar em contato com as artes, desde bebê. Eu renasci artista porque é o jeito da madeira, né? Porque é assim que eu sou e porque é isso que eu vim fazer nessa encarnação. E eu estou no ambiente espírita porque eu escolhi. Poderia não estar, eu continuaria sendo artista, já
já estava nessa estrada, aí o ambiente espírita, para mim, foi uma escolha. Ser artista é uma condição. Eu diria que a gente nasce artista no ambiente espírita porque é onde a gente tem pelo menos mais uma coisa para nos botar no prumo. A arte, diz Stanislavski, que nós devemos aprender a amar a nós na arte, e não amar a arte em nós e não a nós mesmos na arte. Stanislavski, quando fala isso, ele está dando um recado da espiritualidade, dizendo o seguinte: mano, a arte é para fazer você avançar. Como a gente é muito mais teimoso, aí a gente nasce espírita para fazer arte e aprender isso na marra. Não vou falar muito porque a gente tem pouco tempo. Exato, a gente tem só mais 15 minutos, eu tenho uma atividade final para a gente, mas eu quero aproveitar uma provocação feita pelo YouTube, vou pedir só para vocês desenvolverem, a gente não se estender, mas sem perder o valor da provocação, que é assim, ó, pergunta aos nossos 3 queridos facilitadores, está falando de vocês. O que recomendariam para se exercitar o discernimento? Aí eu vou trazer Brecht. Brecht é um autor, um encenador teatral do século XX, meados do século XX, e ele trouxe dentro do teatro, ele trouxe uma ideia de teatro dialético. E aí, a dialética, essa ideia de dialética tem a ver com questionamento, né? Nesse caso, o exercitar o questionamento. Para que a gente desenvolva o discernimento, é importante questionar. Então, se eu olho uma garrafa de água, eu me questiono: que garrafa é essa? Por que estão garrafando água? Da onde vem essa água? Se eu olho para um celular, eu tenho que me perguntar: esse celular foi fabricado com crianças escravizadas? Tem parte desse celular? A roupa que eu estou usando, ela foi feita de que forma? Tem seres humanos escravizados fabricando essa roupa? Ou seja, o questionar tudo ao nosso redor, aquilo que está sendo falado na palestra, aquilo é real para mim, aquilo é real para aquele palestrante, aquilo é real para o que eu trabalho que eu estou fazendo hoje em dia. Ou seja, questionar a sociedade, o meu entorno, eu mesmo, isso gera discernimento. Questionamento é a primeira condição. A segunda condição é conhecimento. Para o meu questionamento ser consequente, eu preciso fundamentá-lo em conhecimento. Eu diria que é necessário desapegar-se. Desapegar-se de convicções muito sólidas. Não é que você vai aceitar qualquer coisa, mas quando a gente fica muito apegado às nossas convicções, a gente comete um erro doutrinário grave, porque a gente passa a ficar disposto a aceitar 9 mentiras para fazer passar uma verdade. Então a gente tem que saber se desapegar. Muito bom, eu estou adorando. Quem estiver no YouTube e está gostando, levanta a mão aí também que está gostando. Eu quero fazer uma provocação a vocês agora, finalizando, né, aproveitando esses minutos, mas antes eu não posso deixar de divulgar a turma que está assistindo. Daqui a pouco, 8h30, tem um bloco bem grande de apresentações artísticas feitas neste momento da pandemia, que é o regulamento da gente do evento. Tá especialíssimo, não percam. Amanhã, a partir das 19 horas, nós temos um seminário com Renato Prieto, o alcance da arte na difusão da mensagem espírita. E aí continua o fórum, a programação está lá no site da Abrarte, abrarte.org.br. Quem quiser visitar, eu queria sinalizar e agradecer também uma atividade que é feita com muito carinho, que é a nossa equipe de apoio espiritual, trabalha o ano inteiro para o nosso evento, está aqui reunida também durante o nosso evento, fortalecendo de sintonia, de boas vibrações para a gente. E eu trago para vocês, meus queridos, a gente se conhece um tempo, Centurião, tem 35 anos que eu conheço, eu era um menino, adolescente, fui lá conhecer um tal de Espirarte, um tal de Moacir Camargo, e conheci Alberto Centurião, cabeludo e provocador desde aquele momento. Bons tempos aqueles. A gente está no momento de transição, foi o tema da palestra agora há pouco do Ru Rivas. Tem muita gente nova chegando, a gente precisa acolher, né?
A gente precisa se organizar. Nosso movimento de artista espírita, nós somos já muito maduros, nós precisamos estimular a juventude, né? Abrir esse espaço. Talvez a gente não saiba muito bem como fazer isso, porque a gente ainda pensa como o nosso raciocínio, essa galera tem uma outra forma de ver, uma outra dimensão de ver a vida. Eu queria ter esse espaço para as palavras finais de vocês. Nós temos 10 minutos para os 3. Então, eu queria que vocês fizessem as palavras finais, lembrando das novas gerações que vão vir. Eu vou pedir para começar pelo Centurião e depois a gente ir no Ney e no Glaucio para complementar. Ok, para terminar, eu queria me ater aqui à pergunta número 14 do chat. Doutrina espírita tem por objetivo libertar consciências. Como ela pode limitar? Ela orienta para esse objetivo. Quem limita é o próprio espírita. Na verdade, quando eu falei limitação, quando falamos aqui em limitação, em limite, é preciso a gente estabelecer uma distinção entre limite e limitação. Limitação é aquilo que tolhe. Limite é aquilo que delimita. Então, quando eu estabeleço um limite ético para a minha atividade, isso não significa uma limitação, significa direcionamento, significa nessa direção eu não vou porque não me interessa. Então, estabelecer limites é um ato profundamente libertador. É isso que eu tinha para dizer hoje. Muito bom, Centurião, obrigado. Ney, a palavra é sua. Então, eu queria me direcionar, pode ser uma coisa louca quando a gente está aqui conversando, mas me vem muito no mental aqui agora de falar com os espíritos que estão nos assistindo nas colônias espirituais, por vias que eu não sei como funciona, mas eu sei que eles estão nos assistindo agora. É confiança no trabalho que a gente está fazendo aqui e agora. A gente está encarnado, eu sei que é super difícil estar encarnado com todos os limites e limitações, dependendo da interpretação que a gente faça, mas confiança no nosso trabalho, confiança que a gente vai conseguir, enquanto movimento na arte espírita, estruturar bases para a reencarnação de vocês, confiança no nosso objetivo maior de se transformar enquanto a gente está produzindo, de se transformar e de aprender com o Espiritismo enquanto a gente está divulgando, experimentando, e trazer esse elo que a gente tem. E, principalmente, nos ajude a nos manter em equilíbrio, né? Nos ajuda a nos manter na harmonia, porque muitas vezes a gente se perde. E, para todos aqueles que estão nos assistindo, que vão reencarnar como artista espírita, é muito prazer, é muita dinâmica transformadora e é muito importante porque a gente está aqui como a gente tem uma irmandade. Essa irmandade não tem distância, essa irmandade ela é real, mesmo agora que a gente está no processo de confinamento, é real essa proximidade. Então, irmãos encarnados e irmãos desencarnados, estamos juntos. Muito obrigado, Ney. Glaucio, a palavra é sua. Pois é, né? A gente passa por tanta coisa. Quem faz arte espírita hoje, que está com um pouquinho mais de idade, passou um pouquinho dos 30 anos, a gente já passou por tanta coisa, né? Por tantas dificuldades, por tantas portas fechadas, e hoje as portas vão se abrindo, e às vezes o que mais nos prende é o nosso próprio medo, é a nossa própria insegurança. E eu acho que, assim, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu não vou falar, não. Eu vou emprestar as palavras de um poeta espírita, que é o João Prado. A minha trajetória na arte espírita começou estudando a poesia desse espírita, João Prado. E, num dado momento, ele diz uma coisa que eu acho que serve para a gente, serve para os espíritos que estão para chegar, serve para quem já está por aí e está começando, serve para a gente que já está começando a dobrar o cabo da boa esperança, quando ele diz assim: tu que andas cansado, vazio, desanimado, parece que o mundo todo já desabou ao teu lado, levanta, cara, sacode, eu não sei como é que pode tanta amargura e desdita, e crê,
A vida é bonita. Vem ver na beira do tempo a festa que o tempo fez e reage de uma vez, galopa numa esperança tirada de lá do fundo, rodopia a mão no mundo num laço, prende a certeza, briga, sacode, disputa, vira mesa, vai à luta. A vida te cobra vida, o mundo te cobra garra, amarra o teu desencano num pé de não quero mais, bem distante da coragem, da esperança, da coragem bem lá atrás. Acredita, vai em frente, com raça quebra a corrente e bate no peito. Eu posso, quero, faço, aconteço. Vira o mundo pelo avesso, mas faz, constrói, realiza. Não precisa ser gigante, super-homem, nem precisa. Basta seres tu somente, com a força suficiente que tens lá dentro de ti. A vida te cobra riso, faz da vida um paraíso. Quem tem raça por raiz terá flor feito sorriso. Vem, levanta firme, altaneiro, põe sangue nas tuas veias, põe mais sal nesse tempero que habita Deus no teu peito de um jeito bem verdadeiro. Tem estrelas te espiando. Que importa a lama no pé? A fé que vai carregando a gente, se for a fé, se realmente palpita, faz essa vida bonita, do jeito que a vida é. É isso. Tá dado o recado. Muito obrigado a vocês, convidados, facilitadores. Obrigado à turma que está aí no YouTube assistindo, contribuindo, conversando. Gente do Brasil todo, gente de fora do Brasil. Como são as nossas apresentações artísticas agora à noite? 1 hora de apresentações artísticas, tem apresentações de outros países. Aqui, nesse momento, a gente tem uma equipe técnica dando esse suporte, uma equipe nossa de associados, de voluntários, gente de países diferentes. Somos 3 países trabalhando nesse momento aqui para fazer isso tudo funcionar e essa possibilidade de riqueza de discurso, porque não tem distância quando a gente quer, quando a gente tem boa vontade, quando a gente tem o mesmo olhar, e o nosso olhar tem um eixo, esse eixo, questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que a doutrina espírita é esse alavancador de nós mesmos. Gente, muito obrigado em nome da instituição por esse momento que vocês permitiram, a turma toda que se ligou junto disso. Nosso evento continua pela primeira vez sendo feito nessa edição virtual, para quem nunca foi no Fórum Nacional de Arte Espírita, que possamos ter essa oportunidade ano que vem. Não sabemos o que é o novo começo, né? Um novo normal para o ano que vem, a gente fazer presencialmente. Aqueles que já foram estão lembrando dessas energias de conversa nos corredores, nos refeitórios, né? Após as apresentações, de noite, né? Depois de terminar nossa noite artística, fazendo a ceia, nosso evangelho que fazemos todas as noites. Essa é a nossa energia de irmandade que a gente sente com respeito, com a troca, oferecendo os nossos olhares. E é isso um pouco do que a gente vivenciou aqui. A quem está nos acompanhando lá nas outras colônias espirituais, conforme o Ney Wendel sinalizou, podem se cadastrar no canal do YouTube da Abrarte para receber aí os nossos avisos de vídeo. Viu? Quem gosta do estudo, quem acha que quer estudar mais, o canal da Abrarte tem mais de 70 temas, a gente faz estudos quinzenais, o nosso grupo de estudo Arte e Espiritismo aqui pela internet. Gente, um beijo, nos vemos depois nas outras atividades. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom.